Alô, alô, muito boa tarde, Globo Esporte está no ar e o fim de semana do jeitinho que a gente gosta, com muito Brasileirão. Hoje, o Atlético joga contra o Corinthians e amanhã o Cruzeiro joga contra o Fortaleza lá no Ceará. Perguntinha rápida pra você, com quantos jogadores se faz um time de futebol? Respondeu 11? Claro que não, né? As opções do elenco são fundamentais para um bom resultado. E o Leonardo Jardim sabe muito bem disso. Numa história dividida em temporadas, cada jogo é um episódio. No mais recente, o personagem principal fez 2 gols. O astro do jogo, o protagonista da partida, estrelando Eduardo. 2 gols na vitória por 3-0 contra o Vila Nova. Atuação aprovada pela crítica especializada. Com ele eu não tinha dúvidas que ele ia nos acrescentar. Jogando de início, ao entrar no jogo, é um jogador competente, é um jogador que é um profissional a 200%. Personagem discreto, mas sempre presente. Entre os jogadores de linha, é quem mais se apresentou este ano. Dos 26 jogos do Cruzeiro, Eduardo entrou em campo em 22. A temporada é muito longa, muitos jogos, e se você não tem um grupo qualificado é difícil. Então, o Mister confia em todos os jogadores e que fez alterações hoje e continuamos na mesma intensidade. 11 homens e uma certeza é algo impossível nesse Cruzeiro. Não vejo um time titular, vejo um grupo entendendo o que ele quer, assim, não vejo só 11 jogadores ter um time, eu vejo que acho que o jogo do Vila Nova foi muitos jogadores que não estavam jogando com frequência jogaram e entenderam o que o professor queria. O diretor Leonardo Jardim precisou de criatividade. Com um elenco desequilibrado, resolveu problemas mudando os personagens. O astro Gabigol saiu dos holofotes. Novos protagonistas surgiram e a história passou a ser contada com a contribuição de cada um. 2, 3, 4 jogadores que nós possamos alterar, não pode mudar aquilo que é o nosso DNA, não pode mudar nada em relação ao respeito de vestir a camisola do Cruzeiro. E todos os jogadores interpretaram isso muito bem, à letra. Reforçando o convite, o Cruzeiro joga contra o Fortaleza lá no Ceará às 8h30 da noite com transmissão do Sport TV. Vamos dar aqui uma olhada na provável escalação de Leonardo Jardim para essa partida. Matheus Pereira está fora, certamente, está suspenso com o 3º cartão amarelo. E tem uma dúvida, o Wanderson está com trauma no joelho esquerdo. Então a gente colocou alguns destaques aqui neste time. Por exemplo, Lucas Silva, descansado, não jogou no meio de semana, deve voltar a ser titular. Tem o Eduardo, brilhou também na Copa do Brasil, está aqui no time titular. E aí, Gabigol ganhando mais uma opção entre os 11. Rodada de número 10 do Campeonato Brasileiro começando neste sabadão, hein? No Maracanã, 6h30 tem Fluminense e Vasco. Também 6h30 no Morumbi, São Paulo e Mirassol. E às 9h da noite, na Arena do Atlético, Atlético Mineiro e Corinthians, as 3 partidas deste sabadão. Cruzeiro entra em campo neste domingo. 8h30 da noite, Estádio Castelão, que não deve receber um bom público. O Fortaleza vem de um momento bastante complicado, foi eliminado para o Retrô na Copa do Brasil. Técnico Vojvoda bastante pressionado também. E aí, vamos ver o que vai fazer o técnico argentino do Fortaleza para este compromisso. O Fortaleza que joga neste domingo e no meio de semana vai definir a vida dele na Copa Libertadores. Enfrenta o Racing em Buenos Aires, em Avejaneda, e precisa da vitória para seguir adiante a próxima fase da Copa Libertadores da América. É jogo importante também para o Cruzeiro. O Fortaleza fazendo promoção no preço de ingresso. Repito, mesmo assim, não deve ter um bom público lá no Castelão. O Cruzeiro vai fechar a preparação hoje à tarde. E aí vamos ver o que fará o técnico Leonardo Jardim. Ele precisa definir primeiro o substituto de Matheus Pereira. Tem chance de Gabigol e Caio Jorge jogarem juntos neste compromisso no Castelão. O outro ponto é: Fagner e Wanderson vão viajar com a delegação? O Fagner ontem treinou com bola. O Wanderson fez tratamento.
Hoje tem a última atividade à tarde, depois tem a viagem e vamos aguardar o que vai fazer aí o departamento médico do Cruzeiro neste tratamento intensivo do Wanderson por causa de uma pancada que ele recebeu no jogo diante do Atlético Mineiro. Acabou sendo substituído naquela partida, ficou fora do duelo em Goiânia e agora dúvida para este compromisso diante da equipe do Fortaleza. Vamos acompanhar então o que vai fazer o técnico celeste. O duelo significa muito para o Cruzeiro neste momento, porque o Cruzeiro está com 8 jogos de invencibilidade, tem 5 pontos atrás do Palmeiras. O Palmeiras joga com o Flamengo, é o confronto do primeiro com o segundo. Esse jogo no domingo, 4 horas da tarde, no Allianz Parque, estádio do Palmeiras. E o Cruzeiro vem na terceira colocação com 17 pontos, mesma pontuação do Red Bull Bragantino. Então, um duelo aí que pode significar muito para o Cruzeiro, dependendo, claro, do resultado do Cruzeiro. Em caso de vitória, tem chance de encostar na liderança ou de continuar com a mesma pontuação, mas assumindo a segunda colocação na Série A do Campeonato Brasileiro. Vamos acompanhar então no sabadão, e aí o Cruzeiro fechando esta preparação. Tá falado, pessoal? Um abraço, até a próxima. Vamos que vamos!